começar contando uma novidade para você. Eu tô preparando um presente, que vai ser um e-book com os assuntos que a gente está vendo nessa nossa playlist de Vida com Deus e também uma surpresa, que nas próximas semanas eu vou explicar melhor. Mas eu queria saber o que você faz quando você ouve uma fofoca. Você passa adiante, investiga para ver se é verdade, guarda para você, e quando você tem que escolher entre falar a verdade trabalhosa ou dizer uma mentira fácil, o que você faz? Como é que a gente pode usar a língua para o bem ou para o mal? E por que é tão importante a gente conseguir dominar a nossa língua? A situação que a gente vê é que a gente pode causar muito estrago com a nossa palavra, seja ela falada, escrita, gravada, que aí é pior ainda. É só a gente ver o que tem acontecido na internet. Comentários que a gente publica, depois se arrepende, mas o mal já está feito. Vídeos que a gente grava, depois vão parar onde a gente não gostaria que tivessem parado. E depois que a palavra sai da nossa boca, não tem mais como voltar. E hoje em dia, em tempos de internet, de celulares que gravam qualquer coisa nas mãos de todo mundo, a gente precisa ter um cuidado redobrado. Porque o que a gente vê é que a palavra pode enaltecer ou derrubar muitas personalidades. Basta olhar na mídia. A nossa palavra pode criar guerras ou pode trazer paz. Pode trazer cura e liberdade para o povo de Deus ou pode oprimir e escravizar. Por exemplo, quando alguém chega e fala assim, nós precisamos orar por fulano, porque ele está passando por isso, e a pretexto de orar pelo fulano, a gente escancara totalmente a vida dele, o que é uma tremenda falta de respeito. E uma coisa muito séria é que Jesus advertiu a gente de que a gente vai dar conta de toda palavra que sair da nossa boca. É o que está em Mateus, no capítulo 12, versos 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Mas o fato é que a palavra tem um tremendo poder. Foi pela palavra que Deus criou o universo. Olha o que está em Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A palavra também pode nos trazer salvação. É o que Jesus fala em Mateus 10, nos versos 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E Paulo também fala algo parecido em Romanos 10, no verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a palavra tanto pode nos salvar como pode nos condenar. E ela também tem poder de vida e morte. Olha o que está em Provérbios 18, versos 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E uma coisa bastante interessante é o que Tiago fala no capítulo 3 de sua carta, no verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, ele diz que quem domina a língua pode dominar todo o resto do corpo. E você sabia que a neurologia já descobriu que aquilo que eu digo ou penso, as palavras que eu profiro ou que eu penso, transmitem mensagens a todos os nervos do corpo pelo centro da fala. E todo o corpo vai se preparar para agir de acordo com aquilo que ele entende como instruções recebidas. Então, se eu digo que eu sou pobre, ou que eu sou velho, ou que eu sou doente, o meu corpo vai se preparar para viver esse tipo de vida. Se eu falo a minha dívida, a minha doença, o meu câncer, eu estou tratando essas coisas negativas como minhas, como minha propriedade, como algo que seria uma espécie de tesouro do qual eu não quero me desapegar, não quero abrir mão. Agora, existem formas da gente falar essas coisas de um modo diferente. Você pode até ser pobre, mas você pode dizer, eu ainda não tenho dinheiro suficiente, mas um dia, se Deus quiser, eu vou ter. Em vez de dizer que você está velho, você pode dizer, eu estou maduro, cheio de experiência, no melhor da minha vida. Em vez de
dizer que você está doente ou que você tem uma doença, você pode dizer que você precisa se fortalecer, que você precisa se curar. Em vez de falar da sua dívida, você pode dizer da dívida que você está quitando. Percebeu a ideia? Em vez de você focar no problema, você está focando na solução que vai vir, pela graça de Deus. Vamos ver agora então algumas formas como a gente pode usar mal a nossa língua? Falando demais. Provérbios 10:19, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Precipitação, Provérbios 29:20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Impureza, Efésios 5:3-4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Reclamação, Filipenses 2:14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Discussão, nesse mesmo texto de Filipenses e também em Provérbios 17:14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja contenda. Ameaça, Isaías 58:9. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Negatividade. A gente vê isso em Números, no capítulo 13 e no capítulo 14. No capítulo 13, vamos dar uma olhada nos versos 25, 27, 28 e 30. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que eram gigantes. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Você entendeu o contexto? Alguns diziam que a terra era realmente muito boa, mas que era impossível receber aquilo que Deus tinha prometido para eles. E Caleb falou, não, Deus prometeu, vamos lá. E o povo preferiu acreditar nos negativos. E a consequência está no capítulo 14. Vamos olhar os versos 2, 3, 6 até 9 e 26 a 30. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, que era sinal de tristeza, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E aí Deus falou assim, disse mais o Senhor a Moisés e Arão, até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Você viu? Essa negatividade toda acabou contaminando todo mundo que resolveu acreditar nas impossibilidades e não no que Deus tinha prometido e que poderia sim fazer perfeitamente. E de fato fez. Outra coisa ruim é a crítica. Olha o que está em Mateus 12:20. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Está falando de Jesus. O caniço rachado somos nós. O pavio fumegante que está quase se apagando é a gente também. Mas Jesus não trata a gente com crítica. Não foi para isso que ele veio. Foi para consertar a rachadura e fazer da gente caniços novos. Foi para pegar aquele pavio que está quase se apagando e reavivar a chama. Outra coisa ruim é a rispidez. Provérbios 15:1 fala assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A bajulação também, Provérbios 28:23. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular.
A maledicência, Provérbios 18:8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. A fofoca, Provérbios 6, de 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Se você reparou, aqui não está falando só de fofoca, está falando de um monte de coisa ruim da língua, inclusive da mentira. E em Mateus 5,37, Jesus fala assim a respeito da mentira e da verdade: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Sabe por quê? Por causa do que Jesus falou em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E por fim, a língua pode causar maldição. Olha Romanos 3,14. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Mas como que a gente pode reverter isso? Por exemplo, se você fala demais, você pode passar a falar só o necessário. Se você é precipitado, peça a Deus para ajudar você a usar o bom senso e não se apressar para falar qualquer coisa. Se as suas palavras e conversas são marcadas pela impureza, deixe ir lavando seu coração, sua mente, para que a pureza passe a ser a nova realidade da sua boca. Se você vive reclamando, que tal procurar enxergar o lado bom da situação e das pessoas que estão sendo objeto das suas reclamações? Tente elogiar, tente louvar a Deus por tudo, em vez de reclamar. Em vez de discussão, torne-se pacificador. Em vez de ameaçar alguém, já pensou que pode ter muito mais resultado se você o incentivar? Substitua a negatividade por otimismo e fé, porque Deus tem todas as situações sob controle. Troque a crítica pela edificação, pela ajuda, por palavras que vão botar o outro para cima e fazer com que ele se torne alguém melhor. Em vez de rispidez, trate os outros com brandura. Troque a bajulação pelo verdadeiro louvor humano. O louvor é o elogio por aquilo que alguém fez. Não seja exagerado nos seus elogios. Seja verdadeiro. Em vez de espalhar maledicência, que tal ser generoso? Troque a fofoca pela discrição. A fofoca chegou até você, que ela morra em você. Peça a Deus para ajudar você a trocar a mentira pela verdade. No começo é bem difícil, mas é possível. Fazendo tudo isso, a sua boca não vai ser mais uma fonte de maldição, vai ser uma fonte de bênção. Agora, algumas coisas que você precisa saber se você quiser aprender a dominar a sua língua. Em primeiro lugar, é saber que nós todos tropeçamos. Não foi isso que Tiago falou naquele texto do capítulo 3, verso 2 da sua carta? Todos tropeçamos de muitas maneiras, inclusive na língua. E mesmo que a gente não fale, às vezes só no pensamento já é suficiente para a gente tropeçar. Outra coisa é que a nossa palavra tem um tremendo poder, que pode ser construtivo ou destrutivo. Olha Tiago 3, verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Se você quiser saber um pouco mais sobre poder construtivo e poder destrutivo, dá uma olhada no vídeo sobre autoridade que eu já postei, o link está aqui embaixo. Mas o fato é que as nossas palavras podem afundar ou elevar alguém, destruir ou abençoar, ferir ou curar. A gente tem na nossa língua também o poder de orar em nome de Jesus, operando milagres, como a cura, por exemplo. Operando transformação, impondo as mãos e orando por outra pessoa, ou orando por nós mesmos e deixando que o Espírito Santo vá fazendo um milagre diário no nosso próprio coração. E se você quiser saber mais a respeito da obra do Espírito Santo, dá uma olhada no vídeo sobre Trindade, que já está postado. Agora, por outro lado, não há poder nas nossas palavras. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando dessa história de decretar. Você ficar decretando as coisas como se fosse obrigar Deus a fazer o que você está dizendo, não tem absolutamente poder nenhum, a não ser que o próprio Deus tenha ordenado para você que decrete alguma coisa, como ele tantas vezes fez com os profetas. É só você ver o livro de Ezequiel, que está cheio disso. Eu falo mais a respeito disso, de decretar ou não decretar, no vídeo sobre oração. Dá uma olhadinha lá. Agora, se você pensa que, não dá não, eu sempre fui assim, sempre tive essas palavras assim, ou para baixo, ou mentindo, eu não tenho jeito. Ainda mais nessa idade que eu tô agora. Para Deus não existe nada impossível. E Ele pode e quer purificar os nossos lábios. Dá uma olhadinha na história que está contada em Isaías 6, dos versos 1 a 7.
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Percebeu a consciência que ele teve das coisas ruins que saíam da boca dele e da boca do povo onde ele vivia? Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Deus pode e quer purificar e perdoar você. Basta você querer, basta você pedir e deixar que ele faça isso. A obra é toda dele. A sua parte nisso é deixar. E uma coisa bem bacana que Deus faz com a gente é dar dons para que a gente use a nossa palavra de uma forma tremendamente abençoadora. Uma dessas formas é o dom de línguas. Eu vou falar mais sobre esse dom no vídeo que eu estou preparando sobre dons do Espírito Santo. Mas uma coisa que eu já queria falar para você é que, apesar de pregarem por aí que o dom de línguas é para todas as pessoas, ele não é não. Mas isso não quer dizer que você não tenha. Eu durante muitos anos achei que eu não tinha dom de línguas. E pode até ser que eu não tenha de fato, porque só uma vez na vida que eu saiba, eu falei em línguas. Eu estava dormindo e estava tendo um sonho em que eu estava travando uma luta espiritual muito grande, muito difícil. E de repente, no meio daquele sonho, eu acordei falando. E vi que meu marido estava do meu lado, acordado, ele estava lendo, tinha acordado antes de mim, e estava ali do lado enquanto eu estava dormindo. E ele me perguntou: com o que você estava sonhando? Aí eu falei: eu estava passando por uma luta tremenda. Hoje em dia eu nem lembro direito o que era o sonho, mas eu lembro disso, era uma luta espiritual muito grande. Aí eu perguntei: por quê? Aí ele falou: porque você estava falando em línguas. E se ele não tivesse acordado, eu jamais saberia disso. Outra coisa que você precisa ter em mente é que a palavra é resultado do que está dentro do nosso coração. Olha o que Jesus falou em Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, se a boca vai falar do que o nosso coração está cheio, em vez da gente tentar controlar a boca, as palavras, a gente deve tentar encher o nosso coração de coisas boas, que aí vai fluir naturalmente pela boca. E Paulo mostra pra gente como a gente pode fazer isso. Olha o que está em Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Escolhem que pensar. Alimente o seu coração com a palavra de Deus, que é tudo isso que Paulo falou. Olha o que ele disse em Colossenses, no capítulo 3, versos 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E tenha fé na palavra de Deus. Tenha fé no Filho de Deus revelado nela. Tenha fé naquilo que Deus pode fazer em você. Porque olha o que João fala na primeira carta dele, capítulo 5, verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenha fé, confie e acredite que Ele pode e quer fazer isso em você e vai fazer se você deixar. E lembre das promessas que estão na palavra de Deus para você. Essas palavras que estão na Bíblia não são para uma geração que não existe mais. São para nós hoje. São para qualquer pessoa que as leia. Então, quando você achar que você não tem alguma coisa, você necessita demais de alguma coisa, lembra do Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Pode deixar que, se você precisar de fato, Deus vai providenciar para você, como o bom pastor que Ele é. Quando você achar que não consegue fazer alguma coisa, diga o que está em Filipenses, capítulo 4, verso 13.
tudo posso naquele que me fortalece. Quando você achar que você é fraco, diga o que está no Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Quando você tiver medo, lembre do que está em 1 de João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando você estiver preocupado, lembre de Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você se achar sem fé, peça a mesma coisa que esse homem pediu a Jesus em Marcos 9, verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Se você se julgar derrotado, diga o que está em 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você estiver sofrendo, lembre de Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Se você estiver sem paz, lembre do que Jesus falou em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Se você acha que você não tem sabedoria, pede para Deus. Olha o que Tiago fala no capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se você está triste, lembre do Salmo 30, verso 5. A sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Tá sem conseguir dormir? Olha o Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deixe o seu coração se encher dessas verdades. E ainda outras. Se você está com sentimento de culpa, olha Romanos 8:1. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A não ser que você ainda não esteja. Se tiver, faz o que eu já falei aqui antes. Creia nele. Confesse-o com a sua boca. Peça para ele entrar na sua vida com o poder dele. E ele vai te salvar e vai tirar toda a culpa. E todo sentimento de culpa também. E você não vai estar mais debaixo de nenhuma condenação. Se você quiser saber mais sobre salvação, dá uma olhada no vídeo sobre salvação, o link está aqui embaixo. E se você estiver se sentindo atacado, lembre-se do que o profeta falou no 2º livro de Reis, capítulo 6, verso 16. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Mesmo que você não consiga ver, existem muito mais anjos do nosso lado para nos proteger do que qualquer ameaça que possa se levantar contra você. Comece a prestar atenção naquilo que você fala com a ajuda de Deus. Olha o que está no Salmo 141, verso 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Você pode pedir isso para Deus, para ele ajudar você a controlar os seus lábios, a controlar a sua língua. Efésios 5, nos versos 18 a 20, fala assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai encher o seu coração dele mesmo. E você vai falar assim, naturalmente. Saiba que o louvor a Deus tem a capacidade de mudar tudo, tanto dentro de você, quanto nas circunstâncias. E se você estiver na dúvida do que dizer, ou se você deve dizer alguma coisa ou ficar calado, é melhor ficar calado. Olha Provérbios, no capítulo 17, verso 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha que dica boa. Mas o melhor mesmo é você ter sempre boas palavras que saiam da sua boca. Como está lá no Salmo 45, verso 1. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, você pode dar uma olhadinha no vídeo sobre Provérbios. Você pode também ler o livro Há Poder em Suas Palavras, de Don Gossett. Pode ler também A Quarta Dimensão, de Paul Yong-cho. E a série de livros de Merlin Carothers, Louvor que Liberta, O Poder do Louvor e Louvor em Ação.
reflexão. E na semana que vem, a gente está se aproximando do feriado de finados e a gente vai retomar a playlist a respeito de autoestima. E a gente vai falar sobre legado. Como é que a gente pode deixar um legado bom? Se você quer saber, me encontra na semana que vem.